RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com todos os acontecidos da semana, Gourmets na TV, na RDC TV, canal 24, 524. Nós estamos aqui com toda a força do calor de dezembro, né, mas com disposição de fazer um programa agradável. Hoje, aliás, nós vamos fazer um programa interessantíssimo, né? Eu, há tempos, né, que eu vinha pedindo para Fernanda produzir a chegada aqui do Tiago, que está aqui do meu lado, né, que tem todo esse jeitinho de gurizinho, mas tem uma experiência já importantíssima, não só na área da culinária, na área da gastronomia. Ele vai contar essa história, é ele que conta, só estou adiantando que ele tem uma corrida grande para chegar nos objetivos, para encontrar os objetivos que ele agora está alcançando na vida vinculada à gastronomia. Mas, de qualquer maneira, nós convidamos hoje o Tiago, né, para efeito de demonstrar que a comida continua sendo simples, mas pode ser feita com qualidade e com criatividade, né? Vocês vão verificar na história que nós estamos trazendo do proprietário do Ginkgo, né? Eu vou contar para vocês a história de como eu conheci o Tiago e o Ginkgo. Eu tenho um amigo, né, que casualmente é irmão do Pipe da Mota, que é frequentador, que é colega de profissão do Tiago e ex-colega de profissão que o Tiago hoje agora é chefe, né? Mas, de qualquer maneira, né, o Enio da Mota é frequentador do Ginkgo e entusiasticamente me falou das qualidades da gastronomia que é praticada ali no restaurante. E é um restaurante simpático, né, lindo, na Bordini. Eu diria, você sabe onde é a Felipe Neri e a Bordini? Né? Tem aquela travessa, nas terças-feiras tem uma feira ecológica, uma feira orgânica ali, muito boa também, pequena, boa, né? E ali logo depois da Sencasec ali que tem na Bordini, bem na frente da Marquesa do Herval. Esse restaurante é o Ginkgo, que agora está o Tiago aqui junto conosco, nos dizendo a que veio o seu restaurante. Primeiro, conta a história do por que Ginkgo. O Ginkgo é Ginkgo, seria Ginkgo, mas o G a gente não pronuncia, então Ginkgo, né? Por que Ginkgo? Na verdade, o ginkgo, né, vem da palavra do ginkgo biloba. Ginkgo biloba. É o nome de uma planta, que todo nome de planta é em latim. Daí o G no meio da frase não se pronuncia, por isso que perfeito, não claro. se fala, então, ginkgo. Então, eu escolhi essa planta, na verdade, quando eu comecei a estudar agronomia e tal, a gente vai aprendendo, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer saber. Vai se envolvendo, né? E, de certa forma, o ginkgo foi uma planta com várias coisas peculiares que foram aparecendo, que eu fui descobrindo, que realmente me fascinou. Hoje, no Oriente todo, essa planta ela é uma planta religiosa já, porque... Mística. Mística. Ela, inclusive, está presente nos primeiros registros de remédio. Ela foi feita com ginkgo biloba. Então, é uma planta que também não dá para se dizer que ela é originária de algum lugar, porque ela é tão antiga que ela, desde o tempo onde os continentes eram diferentes, desde o tempo dos dinossauros, ela não evoluiu, continua a mesma planta. Quem diga que ela é um fóssil vivo, ela foi a única planta que resistiu ao Hiroshima e Nagasaki, então foi o primeiro ser vivo a brotar depois do ataque de Hiroshima e Nagasaki. Em vários lugares do mundo, se acredita que plantar ginkgo biloba no jardim vai trazer longevidade ao jardim e à casa. Hoje em dia, ele é usado também como remédio para memória. Ele aumenta a vascularidade cerebral do sangue, fazendo se recompor melhor os neurônios. Então, na verdade, o ginkgo tem, se eu ficar falando aqui, a gente vai até não tem importância, mas é interessante. Nós estamos falando de uma planta, né? Que com essa, vamos dizer assim,
história que o Thiago está nos trazendo. E interessantíssimo aqui, eu tenho certeza, a grande maioria, inclusive eu, né, não tenho particularidades a respeito. Então, isso é uma não só em função do que ela representa, mas em função da curiosidade a respeito. A gente está sempre aprendendo, né, Thiago? Sim. Né? E até para ver como funciona, tem um cliente nosso uma vez foi lá e ele falou, é ginkgo biloba e tal. E daí ele é cirurgião dentário. Pois não. Ele, pois é, mas tu vê, eu não acreditava muito nessas coisas medicinal, de planta. E aconteceu que eu fui fazer uma cirurgia dentária num paciente e uma cirurgia que era para levar de 20 a 10 minutos, eu levei 4 horas, porque ele disse que não tomava AS, que é para afinar o sangue, e o sangue não parava, a gente não conseguia conter, e depois, outro dia, conversando, que a gente descobriu que ele tomava, há mais de 6 anos, ele tomava ginkgo biloba, e realmente comprovou que não mexia alguma coisa na cabeça, assim, começou a sangrar muito. Claro, tinha um sangue refinado. Interessante, hein? Bom, de qualquer maneira, a ginkgo biloba, então, a ginkgo biloba é uma planta que originou o nosso ginkgo porto-alegrense, que o Thiago trouxe. Me conta uma coisa, Thiago, essa tua chegada, de cara, como é que é a tua história? A gente sempre conta a história aqui, né? Tu já disseste que estudaste agronomia, a gente todos os dias aparece advogado que virou dono de restaurante, o marqueteiro que virou chefe, o médico que não quer mais saber da medicina e que resolveu fazer doce, né? Tem de tudo aqui, né? De tudo no bom sentido, é uma história bonita. Sim. Via de regra, as pessoas têm uma história paralela muito bonita, né? E agradável. Como é que tu começou com a gastronomia? Quando é que tu foste? Onde é que tu viajaste? Para quê? Isso? Que hora? Ralaste em fogão? Não ralaste? Como é que é? Conta aí, o espectador gosta de ouvir isso aí. Na verdade, eu acredito que nosso destino já está traçado desde a maternidade, né? Bom, isso já diziam os músicos aí. Mas eu aprendi, inclusive o prato que eu vou fazer hoje foi de uma tia-avó minha que fazia. Ela fazia massa, a gente dava minha família, uma parte da família é de Bento. Então fazia massa, daí fazia com aquele frango caipira e tal. Então, é uma coisa de berço, eu acho. Eu sempre gostei de estar envolvido na cozinha, diferente, eu tenho uma irmã também. A minha irmã já tinha outros gostos. Então, acho que ali eu já enxergo hoje que o meu destino já estava traçado. Enfim, daí meu pai é engenheiro agrônomo, acabei indo um pouco para o lado dele. Comecei agronomia, fui estudar um pouco fora, estudei na Espanha. Daí trabalhei em alguns restaurantes lá, porque sempre gostei de gastronomia, já tinha feito antes de começar a estudar. E é uma boa experiência isso, né? Independentemente. Antes de estudar agronomia, eu fiz vários cursos de gastronomia, cozinhava bastante em casa para minha família, enfim, para meus amigos. Gostava, achei que era isso, mas depois naquela adolescência ali, o cara não sabe muito bem o que decidir, tem que decidir alguma coisa, eu fiz agronomia. Não me arrependo, aprendi muita coisa. Acho que faz parte também, até foi bom que eu aprendi bastante coisa como os alimentos são feitos, te dá um leque maior de opções. E fui estudar na Espanha, daí na Espanha... Nesse estágio aqui, realmente tu fizesse agronomia, dá uma diferença na hora tu tem a textura, a forma, como do preparo, o tempo, saber o potencial que aquele ingrediente pode chegar. Isso. Tem várias coisas que as pessoas acham que estão certas, mas daí na prática mesmo é bem assim. Umas coisas. O frango é que é sempre meio que castigado e muitas coisas. Bom, chegaste na Espanha. E daí fui trabalhei lá em diversos lugares, trabalhei em vários restaurantes, como sempre gostei disso. Até me desapontei um pouco, foi talvez um banho de água fria nessa ideia de gastronomia numa parte, porque era um trabalho bem árduo, assim, Por isso que eu perguntei, ralaste bastante? É sempre calor, assim, de certa forma, é difícil um ar-condicionado funcionar lá dentro, daí começa a sair muito prato, de vez em quando chega aquela estresse geral. Chega 30 pessoas ao mesmo tempo, são 30 pratos preparando, daí é um estresse realmente que toma conta, se sai uma coisa errada, daí é uma bola de neve. É um estresse tremendo, assim. Então, eu acabei achando que não era o que eu queria, assim. Daí, voltei para gastronomia, para agronomia, foquei nisso, comecei a trabalhar com paisagismo. Até hoje, eu tenho uma empresa também de paisagismo.
E depois fui morar na Austrália, que aí me surgiu várias ideias, trabalhei em outros restaurantes, cafés, e nisso aí veio a ideia de abrir um café e floricultura. Café e floricultura. Juntar o paisagismo com o café. Perfeito. E daí que me abriu aí o leque para entrar na gastronomia, daí meio que a cozinha lá embaixo, que no início começou com pouquinha coisa, ela me puxou assim, e eu entrei e essa questão de querer o desafio. Mas dali o teu restaurante ainda tem essa conotação de natureza, né? Sim. Tem muita planta ali, né? A ideia é, as pessoas entram lá querendo separar um pouco assim, até, ali é o restaurante, aqui é o café. Daí não, é tudo junto. Pode sentar em qualquer lugar, tem planta, tudo que tem, essas plantas todas estão à venda. Então essa, na verdade, é uma ideia de fazer um espaço meio inteirado mesmo, tu poder estar dentro de uma floricultura ao mesmo tempo almoçando, um lugar um pouco mais descolado, tu se sinta praticamente no teu quintal de casa ali. Tá certo. Muito bem, nós estamos aqui com o Thiago, o Thiago é Thiago de Medeiros Valim. Então é de Porto Alegre mesmo, Thiago? Eu sou de Porto Alegre, mas parte da família é de Bento, parte é de Pelotas. Sim, nós já falaste na Pelotas. Então, ele tem assim os extremos do estado de qualidade. Bento Gonçalves com toda a gastronomia, com toda a qualidade do seu povo, com toda o dinamismo daquela terra, da nossa Serra Gaúcha, representa hoje basicamente na nossa área aqui, as melhores vinícolas, ou as mais conceituadas, das mais conceituadas vinícolas daqui, e Pelotas com a qualidade de vida que tem, com a tradição que nos traz de cultura e do bom gosto. Eu, aliás, gosto da gastronomia de Pelotas, sempre teve em Pelotas boa gastronomia, além dos doces, que é uma lenda esse negócio dos doces de Pelotas, porque sempre em Pelotas nós tivemos grandes cozinheiros, grandes chefes, grandes cozinheiras, então eu aprendi muito, né, com o pessoal de Pelotas. Gente, nós estamos rapidamente terminando esse nosso primeiro bloco. O Thiago, com toda essa tranquilidade dele, vocês viram que ele vai indo, né? Então, nós no próximo bloco vamos começar a tratar dos papéis. Voltamos em seguida. Gente, nós estamos voltando para o segundo. Vocês vejam o seguinte, para o segundo bloco do nosso Gourmet da TV de hoje, né? Com o calor que o Porto Alegre recebeu, nós estamos também indo devagar, com tranquilidade. Nosso programa até, nem coloquei jaleco hoje, tu viesse com o uniforme do Ginkgo, né? Então eu resolvi ficar aqui meio de rosinha, aqui ver a gente se acostumar. Eu devia até tirar da gravata, mas é que não deu tempo, cheguei correndo aqui contigo. Ô Thiago, me diz uma coisa. Tu me disseste para o espectador, fazer uma coisa, um prato simples que tu tens lá no teu restaurante. Como é que é o teu cardápio no restaurante? Só para ter uma ideia, eu falei da simpatia do teu restaurante café, ali na Bordini, 355, né? Não, 332. 332. Aquilo ali é complicado, porque é Bordini quase não Bordini, né? Então, eu já expliquei bem. É meio escondidinho, a entrada pela travessa. Ela atravessa entre a Bordini e a Felipe Neri, que tem logo, quase na frente da Marquês do Herval. Eu faço isso porque muitas vezes a gente fala no restaurante e esquece do endereço. E o teu, não, apesar de ser Bordini, é complicado, então tem que explicar. Mas, de qualquer forma, como é? Tu tens hoje, tu vai fazer para nós uma massa a La Fiorella, eu digo. A La Fiorella. Que é o nome de uma tia-avó minha. Tá certo. Que, na verdade, ela que ensinou, e quando eu era pequena, era um prato que eu amava, assim, de paixão. Sim. E eu gosto sempre de repetir ela ali no restaurante, de vez em quando a gente põe. Tá certo. O cardápio lá no restaurante, como tu estava perguntando... Perguntando exatamente... A gente tenta todo dia mudar, assim. Isso é muito bom. Sempre mudar. Por isso de acordo com o produto ou de acordo com a criatividade? Ou as duas coisas? As duas coisas. Às vezes os produtos nos limitam, principalmente a questão de sazonalidade de ingredientes. Mas a ideia é estar sempre pensando uma coisa nova para a pessoa quem come ali é quem está trabalhando na região, normalmente, hoje em dia. O Thiago, o Ginkgo abre, por enquanto, só ao meio-dia. Eu acho que é uma questão de tempo, mas isso é outro... a gente tem um projeto agora para o ano que vem e a gente está abrindo de noite também. Desculpe te interromper, toca. Mas, voltando, então a gente sempre tenta buscar coisas novas para as pessoas que vão lá voltarem também, porque não adianta também a gente ter sempre o mesmo prato. Claro. E no almoço acaba uma coisa muito repetitiva, a pessoa não quer voltar. E nossa intenção é estar sempre mudando o ambiente também, com plantas novas. Que legal. Coisas novas e pratos novos, justamente para a pessoa querer ir quase todo dia lá. Claro.
Eu tenho certeza, eu fico entusiasmado. O Thiago, que já ralou pelo mundo aí, né? E quando achou que o caminho não era esse, foi fazer a sua opção acadêmica, que foi a agronomia, e hoje ele tem uma simbiose nisso, com o seu próprio restaurante também tem muita natureza, né? Tu preservas isso, né? De qualquer maneira, ele é um jovem com 31 anos, empreendedor, né? Nesse momento de que o empreendedorismo tem que ser ressaltado, que nós precisamos, né? E as coisas com um jeito, mesmo com sacrifício, mesmo devagar, elas acontecem, né? Com calma. Elas acontecem, né? Bom, então eu tô vendo o mise en place aqui do Thiago, né? Da sua massa, a fiorella, né? E ele começa os trabalhos aí, o que nós temos que fazer? É um prato bem simples, assim como a gente já falou. Perfeito. Com ingredientes básicos. Mas é que nós temos que fazer pratos simples aqui, Thiago, porque nós temos um programa ao vivo, nós não temos a montagem, né? Eventualmente, quando é um prato que demora muito, ou é um produto, ou é uma elaboração que precisa de mais tempo, o nosso convidado, ele até prepara e demonstra toda a montagem no programa, porque realmente algumas coisas não dão, mas a massa, eu cheguei a pensar em montar um prato aqui mais elaborado, que leva mais tempo, mas daí também eu ia trazer uma coisa que, agora está pronto, eu fiz em outro lugar. Então, que legal, não, mas eu acho que o objetivo é esse, que nós temos, o objetivo é esse, não tem montagem, é feito aqui, pronto. Né? Então, o que nós temos aqui? A massa propriamente dita, né? Massa, sálvia, alho e o frango. Daí sal, pimenta, praticamente isso, assim, com alguns segredinhos que agora eu vou ensinar para vocês da massa. Primeiramente a gente começa o frango. Vamos para o frango. Tá, o frango a gente vai cortar ele, eu já cortei um pouco aqui, a gente vai cortar ele grosseiramente, porque a gente vai fritar ele depois, bastante. O importante, um dos primeiros segredos, assim, é ir fritando ele aos poucos. Sim. Principalmente esse nosso frango que é mais, ele é é criatório, né? Criatório. Então ele libera mais água. Mais água, exatamente. Ele é mais sensível, né? Essa receita original, tá? Pois não. Como é que a minha tia-avó fazia? Ela pegava coxa, todas as partes do frango e jogava numa panela de ferro e ficava lá fritando com a própria banha do frango. Sim, que era um frango de chão, e vai se desmanchando praticamente tudo, assim. Ele vai se decompondo, mas sem molho, não liberava aquela água. Sim. Então acabava que ele ficava... A intenção dele no final é ficar ele sequinho e crocante. E desfiado em todo... Bom, olha, nós vamos... E depois eu já tem vou o frango. Esquentando aqui. A panela está aqui, a frigideira está aqui. Está quente aí. Está quente. Deixa eu jogar um óleozinho aqui. Não joga não, nosso azeite. Vamos de azeite. Nós vamos de azeite, gente. Aqui não temos esse problema. Eu normalmente deixo para temperar a parte de sal, mais para o final, justamente para a gente ter menos chance de errar. Né? Perfeito. Tá? Eu vou fazer aqui deixa esquentar. Uma parte. Para ver se está bem quente, o importante é sempre estar bem quente o óleo. A gente pode pegar um pedacinho assim, ó, e ir colocando. Se tiver fritando assim, porque se a gente botar o óleo frio, ele vai liberar mais água. Ele tem que dar uma selada no frango. Tudo isso é dica, gente. Isso fritando aos poucos. É experiência de cozinha. Uma coisa também que varia de fogão para fogão não fazer isso é que às vezes alguns fogões têm uma potência mais baixa na chama. Claro. Normalmente em cozinha industrial uma boca maior, então a gente não sofre muito esse problema. E acaba que ele libera água. Perfeito. O ideal daí é tirar essa água. A gente pega alguma escumadeira, alguma coisa e vai em outro lugar e vai liberando essa água. Perfeito. Para ele fritar, ele tem que fritar no óleo ali. Se ele cozinhar, ele fica com uma aparência branca, assim. Sem dúvida. Não fica... Eu compreendo a tua preocupação. Ó, agora o óleo está bem. E daí a ideia é botar pouco frango justamente para não ter essa... Sim, e aos poucos, né, Thiago? Isso. Eu primeiro dou uma selada nele.
vou fazer só um pouquinho aqui, enquanto isso eu já vou preparando um pouco de sálvia. Vai colocando a sálvia, isso. A sálvia, eu pensei que vai tocando toda ela, é isso? Quer uma tábua? Pode ser, é só um pouquinho aqui, é só para dar bom. Bom, então tá. Um primeiro gosto ali. Perfeito. A gente vai fritando, ele vai selando e a gente pode, um dos segredos a gente vai cortando aqui, ó. Sim. E como o nosso frango, como a gente falou, não é aquele frango de colônia. Sim. Que vai soltar gordura, vai fritar no próprio óleo. Isso aqui tu acelera o processo para o resultado final que a gente quer. Perfeito. O frango com a própria sálvia. Com a própria sálvia. Interessante. Na verdade, a sálvia é o tempero principal ali. Ele tem que ficar com bastante gosto de sal. Aliás, é um tempero que se adapta maravilhosamente à ave, né? Principalmente a galinha. Maravilha. Sabe uma coisa, eu não consigo comer, é absolutamente diferenciado um galeto, nosso tradicional galeto, o que tem sálvia e o que não tem, né? É impressionante. Marinado no vinho também. É, isso aí, né? Um galetinho. Eu acho que interessante essa tua forma de fazer o frango. Eu nunca tinha imaginado que coisa de vó italiana, né? Thiago? Com certeza. Tem pequenas dicas assim, minha avó fazia. Italiano tinha mania de fazer tudo, né? É claro. Fazia desde pegava gordura, fazia sabão, fazia a própria massa. Perfeito. E na parte também, vou te falar que na parte da floricultura provém da minha avó, assim. O gosto é. Como eu falei, que foi traçado na maternidade, desde o tempo de criança, minha avó ia na floricultura. Quando meus primos, minha irmã, ninguém gostava de ir junto, eu chorava, queria ir junto, quero ajudar a plantar. De guri. Então isso acho que tá me diz dentro, uma coisa, assim, cozinhar também. Tu tens algum lugar que tu exercita essa tua experiência de agrônomo? Além do teu restaurante plantar as tuas coisas? Como assim, se eu faço jardim? A gente faz jardim hoje em dia. Minha empresa, a gente... Tem uma empresa de paisagismo? Eu atuo mais na área de desenhar os jardins, e eu tenho uma equipe toda que executa os jardins. Assim. Então, eu atuo mais na parte do desenho, do jardim, selecionar as espécies. E olha, que coisas agradáveis, né? Que o Thiago tem esse restaurante e tem essa atividade da agronomia e hoje é técnica, né? Interessante. Né? Eu estou com muita alegria vendo uma forma nova de fazer. Eu acho que vai ficar muito bom na massa. Vai sentar com essa massa esse franguinho. Mas não é só isso de frango, vai fazer mais, né? Vamos fazer mais. Eu estou fazendo aqui justamente para mostrar, para não soltar água. Para não soltar água, né? Demora um pouquinho. Eu sei, como eu falei, a minha avó, digamos assim, ela fazia numa panela de ferro grande e ficava horas lá cozinhando, fritando naquele óleo lá, até que começava. A intenção é começar a grudar no fundo da panela. Pois não. E ele vai começar a desfiar. Então por isso que eu estou partindo assim para dar uma agilizada. Uma agilizada, né? Que é o natural, ele acontece isso, né? Aqui acaba que não gruda tanto, porque é uma panela de teflon. Sim. Se tiver uma panela de ferro, também ajuda bastante. Aquelas panelas pesadas. Sim, a panela de ferro vamos dizer assim, é sempre melhor, né? Se bem que hoje em dia, né, Thiago, nós temos essas panelas modernas, são pesadas, esse tipo Creuset, né?
a nossa própria nossa, aqui no estado, nós temos uma Tramontina que faz umas panelas maravilhosas, mas panela de ferro é imbatível para cozinhar. Eu vou botar sal agora, porque se tivesse botado sal no início, tende também a soltar um pouco mais de água. De água. E a pimenta, em homenagem à família Mota aqui. Vamos lá. Bem, tá bem. Dá para botar mais um azeitezinho para não começar a queimar o azeite também. Certo. Para ele pegar jeito. Estamos bem encaminhados. Realmente, nós não temos nenhum mistério na galinha. A não ser fritar bastante. Sim. O detalhe é para ficar crocante, né, Exatamente. né, Thiago? Ah. Na tua... Depois a gente vai voltar a falar sobre as tuas experiências de gastronomia no restaurante propriamente dito, não as que tu trouxeste das tuas experiências pelo mundo aí. Né? Tu estiveste na Austrália também, né? Estive na Austrália, trabalhei em alguns restaurantes lá, trabalhei em outras coisas, supermercado. Tu tivesse em Melbourne? Não, eu morei em Sydney. Em Sydney, Morei um tempo bem na City mesmo, ali Sim. onde eu... E depois morei na praia. Ah, tá bem. Em Maroubra. Ah, é uma praia famosíssima. Bom, gente, enquanto o Thiago vai trabalhando por aqui, nós vamos fechando este bloco e voltamos em seguida. Pessoal, nós estamos voltando para o nosso terceiro bloco do Gourmet na TV, na RDC TV, com o Thiago, que é o titular, chefe, proprietário, inspirador do Ginkgo, que eu fiz rasgados elogios e recomendo que vocês compareçam lá, né? Que vocês vão gostar. O Thiago, tu continua fazendo frango Eu botei mais um pouquinho de frango. Pois não. Fritar bastante, depois eu jogo tudo, misturo tudo de novo. Eu acho que a gente podia já botar a massa para ir agilizando, né? Essa massa leva uns 15 minutos, né? É. E a salve, essa aqui é suficiente para esse frango? É o suficiente. Nem precisa botar tudo. Vocês viram que eu trabalhei, eu não fiquei aqui contando historinha, não. Vou botar mais um pouco de salve, só para ele não reclamar de mim, dar palpite no chefe. Ô Thiago, me diz uma coisa. Além da... Quais são, assim, nós falamos que tu falaste na variedade do teu cardápio, tá? O espectador tem curiosidade, porque nós aqui falamos bem do restaurante, né? E tu tens a inspiração de fazer uma comida variável, né? No almoço, até pelo tipo de clientela que tu precisa, né? Está sempre mudando. Além das questões básicas, feijão, arroz, o que tu inventa? Só conta para o espectador para a gente saber. A gente está sempre inventando coisa nova. Frango com arroz jasmim, curry e abacaxi. Agora teve um prato que a gente fez um porco à pururuca, uma costela desossada de porco à pururuca, com purê de aipim e abacaxi. Ah, isso vai ficar bom. Só senta. Toda terça-feira lá, como tem a feirinha orgânica, a gente tenta fazer sempre um prato vegetariano, dando sempre uma opção vegana. Isso é outro desafio. Faz risoto de moranga, yakisoba de legumes. Olha, que legal, hein? Olha aqui, tá aqui, eu não vou nem falar que tá aqui a Fernanda. Só falando em yakisoba de legumes, ela já brilhou os olhos aqui atrás das câmeras ali, mas tudo bem, né? Eu vejo que há uma procura bastante grande, assim, para esse lado mais natural, assim. Sim. A gente incrementou um prato lá que a gente chama de lasanha da horta, que é uma lasanha de legumes sem glúten, que a gente tirou a massa e botou berinjela, tomate e abobrinha, só com legumes. Então isso é uma opção que a gente tem todos os dias, é o único prato de almoço fixo. Sim. Que é quando a gente faz lá um prato com carne, alguma coisa, o cliente sempre tem a opção de pedir esse prato vegetariano. Interessante. Isso é bom, né? A tendência, eu não digo que a tendência seja vegetariana ou vegana,
ou vegana, né? Mas de qualquer maneira é uma comida agradável, né? Eu gosto da comida. Basicamente, o vegano eu acho a gente tem que se acostumar de uma maneira mais intensa, né? Mas é toda uma evolução. Mas todas essas comidas, principalmente, elas representam hoje tendências e não é que sejam maioria mas seja exclusivamente uma a gente não fica na mão das grandes indústrias, assim, claro. O pessoal tem buscado mais saber a origem dos alimentos. Inclusive até as grandes indústrias hoje em dia estão forçando a dar a origem dos alimentos, que até então, antigamente, não sabia como era feita essa massa. Era uma esculhambação, né? Nem era obrigatório ter os ingredientes na embalagem. Isso. Então... Nós temos informação hoje, cada vez mais. Né? Também, depois da internet, a internet é um troço maluco, né? Tu és da geração que pegaste toda a internet. Eu sou anterior à internet, é um negócio. Eu sempre digo, lá no meu escritório, nas relações, eu sempre digo que nós temos, independentemente de computador, das coisas que existiam antes do modernismo, aquelas coisas que hoje, por exemplo, fax, sei lá, tinha outro troço antes do fax, aquelas coisas, tudo isso aí funcionava, era um modernismo, aquela coisa toda. Mas a internet, com a interligação de todas as informações, mudou completamente a nossa vida. Então a culinária, a gastronomia, hoje nós falamos da gastronomia do interior do Vietnã com a mesma intensidade como nós falamos com o mesmo conhecimento como nós falamos da comida italiana. Sim. E é verdade isso, não é? Sim, só querer ter curiosidade a respeito. Né? Sim, a cozinha italiana, a cozinha japonesa, chinesa, aí tá em tudo que é canto, a gente Claro, em qualquer lugar do mundo, né? O sushi é uma coisa que dominou. O que é isso, né? É uma coisa que dominou de uma hora para outra, todo mundo... Esses dias nós fizemos aqui o chefe de um dos restaurantes de Porto Alegre, de sushi, o sushi do Kleber, ele veio, eu até até brinquei com ele, porque ele já veio com o sushi já sempre preparado. E, não sucesso aquela a palhinha, não sei o nome das coisas, a palhinha aquela para enrolar o sushi, tem que fazer para o pessoal entender como é que é, mas é tão simples hoje, né, que a gente, que ele mesmo achou que não havia necessidade, depois ele disse, não havia necessidade de mostrar, porque as pessoas sabem. Eu digo, não, mas o programa é para isso mesmo. Mas eu já fiz sushi algumas vezes, e daí que eu comecei a valorizar mais o sushi, porque normalmente sushi é caro, né? Mas dá um trabalho fazer sushi. Trabalho. Uma coisa é fazer um rolinho, assim, porque tem que preparar o arroz, tem que esperar esfriar, daí tem que... Isso sai caro é o dono do restaurante que está falando, da mão de obra, né? É verdade. Eu não sei se é o meu olhar hoje em dia que eu penso assim, que daí eu sei como é que faz a mão de obra, né? quanto tempo de uma coisa é o seguinte, né? A diferença, que nós temos que deixar bem claro para o espectador essa coisa assim. Nós não podemos jamais discutir com relação a restaurante, a bar, o preço do restaurante, do bar, com relação a um produto. Não adianta eu chegar no Assum, por exemplo, comprar uma água mineral lá do Assum. Aliás, o Assum agora vai começar a temporada de verão, além são 20 lojas que o Assum tem no estado, a rede Assum, várias no litoral, Cidreira, Capão da Canoa, Imbé e assim por diante. Então, eu faço isso referência específica ao Assum, que ele é nosso colaborador intenso no fornecimento dos nossos materiais aqui, nossos ingredientes na cozinha, assim que nós precisamos. Né? E, aliás, com qualidade. Né? De qualquer forma, né, eu acho que nós temos que buscar sempre o melhor. Né? Essa que é a verdade. Vamos tentando aqui, ó. Olha que legal. Tá começando a desfiar, assim. É isso como tu falaste, né? Isso aqui desfiando, assim, é que fica crocantezinho no prato. Sim. Ele ficando todo esfiapado, assim, é que vai dar, que é o diferencial desse frango. Então, claro que numa panela de ferro tu farias diferente, né? Ela começa a grudar no fundo e tu vai raspando. Tá, exatamente. Aí tu vai Essa que é a diferença. Aqui ela não gruda, então tu tem que ir apertando. Mas tu reparaste uma coisa, o espectador não sabe, eu vou falar uma coisa que tu está notando agora. Aquela outra boca que tu estava fazendo, ela é menos intensa que essa. Tu viste que nessa ficou bem melhor. Ficou bem melhor dentro da textura que tu querias, não é? E é o isso que como eu muda. É a explicação que tu deste. O fogo de fogão para fogão. Tu mudasse de boca, ela mudou completamente o tempo
e a forma e o resultado, né? O tempo e o resultado, não é, Tiago? A temperatura muda bastante. Muda, assim. Claro. Essa boca aí é a melhor boca do fogão, né? E mais intensa, né? E daí, quanto mais a gente ficar fazendo isso, mais... daí é uma questão também um pouco de gosto. Eu prefiro ele bem desfiadinho. Sim. Não sei se a gente vai ter tempo para deixar ele bem desfiadinho, mas no caso dá para fazer assim também. Se a pessoa não tem muito tempo, está cansada em casa, eu acho que... não quer ficar mais tempo, dá para servir assim já, tá? Acho que agora a gente já podia começar... Eu acho que a nossa massa pode entrar pro fogo, né, tio? Até porque... Eu vou deixar que tu faças isso. Tá aceso o fogo, tá? Tá aceso esse fogo aqui. Depois a gente passa para a boca de lá no intervalo. Mas vamos deixar, porque senão nós terminamos o programa e vamos ficar sem o... Mas a massa não tá... Acho que a água não tá tão quente. Não tá tão quente. Bom, toca aí, ficha. Também a água, quanto mais quente... Isso é um dos cursos que eu fiz, um italiano me ensinou que a água tem que estar bem quente. Tem que estar bem quente. Ajuda a não grudar a massa. Claro. Faz com que a massa se mexa lá dentro. Então, quanto mais quente a água, mais borbulhando, melhor. Perfeito. E tu põe sal na massa? Eu ponho... Na água? Como eu não quis botar aqui porque não está fervendo a água ainda, perfeito. Tá? Perfeito. Então, se eu botar sal agora, a temperatura não vai ferver tão rápido. A gente depois passa para outra boca mais forte. Bom, gente, nós estamos terminando mais esse bloco. O nosso frango, a tarantela. Tarantela? Fiorella. Fiorella é fio, italiano é fiorella. Né? A nossa talharinha fiorella, né? Que é com sálvia e frango. Nós estamos terminando esse bloco, voltamos em seguida. Pessoal, vocês estão vendo aí a massa que o Tiago do Ginkgo está elaborando para nós, né? Agora essa massa contém alguma... O que tu falaria para nós a respeito de massa propriamente dito? Hein? Eu escolhi uma massa aqui, ela é caseira, ela de certa forma as pessoas não conseguem comer tanto quanto uma massa dessa industrializada, ela é mais pesada assim. Perfeito. Mas combina melhor com esse prato, até porque também eu aprendi a fazer desde a massa, minha avó fazia a massa. Você elaborava a massa, frango, farinha, então, frango, eu só consigo ver esse prato praticamente com massa caseira, sim. assim. O que tem que cuidar aqui essas massas é estar sempre tentando soltar, assim, principalmente se não conseguir uma temperatura tão alta no fogão, assim, é dar umas mexidas para ela não grudar, principalmente no início. Então tem que dar umas mexidas e a gente vai controlar depois o ponto dela. Eu vou ensinar a gente a abrir ela ali e ficar branquinha. É que a massa caseira tem uma característica. Na massa industrializada, a gente tem todas as indicações e ela tem seus componentes diferenciados. A massa caseira, ela é mais sensível, né? E também às vezes uma coisa que está no modo de preparo do rótulo da massa não condiz bem. Como a gente viu aqui, a diferença é só de uma boca para outra. Claro. Isso varia de fogão para fogão. Claro. Então, varia conforme aqui a nossa própria panela, tu viste que mudasse, nós botamos no fogo forte, ela mudou completamente. Agora a fervura levantou. Levantou. O ideal é a gente colocar ela agora aqui. Claro, quando começa a fervura, nesse jeito que o espectador está vendo ali agora. Exatamente. No intervalo eu coloquei sal aqui na massa. Pois não. Eu acho que há pouco eu comecei a falar sobre o assunto do açúcar que nos ajuda aqui eu tenho a impressão que os supermercados hoje, no geral, eles nos dão essa qualidade também de escolha, né? Sim. Nós temos muita opção, né, com relação a boas escolhas. Eu sempre fico fazendo aqui uma referência, Tiago, a procura, né? A procura do elemento com qualidade, né? Porque, na verdade, porque tu fazer culinária procurando a coisa barata, não que o barato seja ruim, mas eu falo aqui, os exemplos que eu sempre dou, os queijos têm que ter qualidade, né?
por exemplo, num prato como esse que vai queijo, nós temos que ter queijo bom, né? A mussarela, falando em queijo, a mussarela numa pizza é absolutamente essencial que ela seja de qualidade, porque essas coisas químicas que a gente está comendo aí, que não é nada. Eu vejo em muitos pratos que as pessoas acabam... É o vinho. O vinho, esse vinho é para comida. Não, o vinho conforme a uva, ele tem que ser igual e tão bom quanto o que tu bebe. Não tem diferença o vinho que tu vai beber e o vinho que tu vai usar na comida. Sem dúvida. Tem que ser um vinho de qualidade, tu vai conseguir uma comida de melhor qualidade. Eu tenho esse hábito na cozinha de... Aliás, aprendi sempre com os chefes os chefes que disseram sempre isso, todos dizem isso, né? Procure fazer sempre com o vinho que tu vai beber, né? Esse é o ideal. Claro que nós não vamos poder... um Romanée Conti não vamos colocar no sagu, né? Nem vamos colocar no molho madeira, mas eu nunca tomei Romanée Conti, então tanto faz, né? Eu vou tomar o nosso aqui, tranquilo, então vai ter um vinho de qualidade bom, né? A massa está quase pronta. Sim. O que a gente vai fazer agora? Ele já fritou um alho, a gente vai botar o alho e os ingredientes finais, vamos picar mais uma sálvia. Vou picar aqui, eu estou trabalhando, depois vocês não digam que eu não fiz nada, que eu só estou fazendo historinha aqui no programa e contando... Mas acaba que eu conheci vários chefes, assim, tem alguns que reclamam que depois que viraram mesmo, que abriram o seu restaurante, pararam de cozinhar. Eles só ficam gerenciando, mandando. Como eu nunca vou ser chefe, e restaurante eu já tive e quase não entrava na cozinha, porque o caporal que eu ensinei a fazer comida árabe para o caporal, ele começou a mandar em mim. Eu fiquei impressionante no meu restaurante. Quando eu tive uma experiência no restaurante maravilhosa, esse Thiago. Onde? Aqui em Porto Alegre, um bistrô árabe, 24 lugares, durante 3 anos, foi uma alegria. Falo desse meu amigo, Caporal, que está todos os dias aí, a gente já esteve aqui no programa, qualquer hora eu trago ele de volta, né? E nós resolvemos fazer um bistrô basicamente com culinária árabe, mas com variações. Inclusive fazemos com alguma comida italiana, eu tenho uma formação italiana na culinária, e foi um bistrô, nós pegamos a pior crise da época da nossa foi 14 a 17, né? Mas em compensação nós tivemos sempre facilidade na vida, porque nunca tivemos crítica. Sim, Mas hoje em dia também com a internet... Derruba o restaurante. Eu vou escorrer essa massa aí. Então vou botar aqui. Ó. Paco, por isso que eu estou dizendo, a gente passar incólume na crítica da internet é uma glória, claro. O que tu diz para nós? O que tu ia nos falar a respeito de massa, Thiago? Uma coisa importante, assim, a massa. Sim. Eu vou fazer uma coisa que a gente faz lá no restaurante, que é parar o cozimento da massa. Principalmente uma massa... faz como tu faz a tua experiência. Principalmente Thiago, uma massa... Cada um faz a sua maneira. Caseira, assim. Se tu não frear o cozimento dela, ou ela tá muito al dente... Pode molhar com água fria bastante. Sim, não há problema. Ou ela está muito al dente, ou ela vai continuar cozinhando, né? E ela tende a grudar. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Vou deixar aqui enquanto a gente... E o complemento, como é que tu faz? A frigideira. Na verdade, eu fiz 2 coisas erradas. Era para tirar a panela e tirei a frigideira. Quer dizer, dois erros num ato só. E daí agora a gente finaliza. No meio aqui. Ó. Vamos botar o nosso frango. O frango de volta. A gente fritou. A gente não. Isso vai ficar bom. Ó. Vamos colocar o frango de volta, a panela já está meio quente. Mais sálvia. Mais sálvia. Vocês vejam, quem sabe, sabe. Está aí em meia hora, nós conversando sobre gastronomia, sobre experiências outras, né? Nós conseguimos fazer um pratinho bem razoável, né? Darmos uma experiência... ao nosso espectador um prato simples e diferente, né? Ou seja, frango picado, né? Passado na própria galinha
e vai se desfiando, como está aqui na nossa imagem, né? E uma massa caseira para acompanhar. Eu botei bastante azeite, Pois azeite não. daí, como a gente estava falando, um azeite de qualidade, Perfeito. sempre ajuda. E agora a massa com o frango. E agora a massa, o azeite a gente botou bastante justamente Exatamente para isso. Distribuir melhor o gosto da sálvia. Perfeito. Mas isso aqui tá. Olha, eu quero dizer para o espectador, que nós não estamos fazendo somente beleza aqui. O perfume no nosso estúdio está maravilhoso. Está maravilhoso. E olha aqui, que visual intenso. Por isso que o azeite no final é importante, Claro. para ele distribuir principalmente o... Lá em casa, sempre a Jane fala, né, que eu dou muito exemplo do Pipe da Mota, que foi nosso companheiro aqui no programa, que ele saiu por vontade própria, porque por outros problemas pessoais dele. Né? Mas ele sempre diz uma coisa, nós conhecemos há 25 anos juntos. Ele diz o seguinte, olha aqui, ó, nós começamos a comer pelos olhos. Né? Então, vá, chefe, serve aqui, vamos tocar a ficha. Né? Vamos mostrar para o nosso espectador que nós não estamos brincando. Vamos visualmente, como diz a lembrança do Pipe, né? Nós vamos dar ao nosso espectador a vontade de não só ir no Genco, né? Como passar nas prateleiras. E um queijinho, não vai? Agora a gente finaliza com queijo ralado. Sim. A gente pode botar uma sálvia também em cima. Já separei aqui para ti. Eu digo a picadinha. A picadinha? Aqui. Tá bom. Porque para dar uma cor. Queijo ralado, como a gente falou, se a gente conseguir queijo de boa qualidade ralado na hora, sempre boa qualidade, gente. Eu quero dizer para vocês que este é o visual que vocês vão ter na televisão. E eu quero dizer para vocês, né, que este é o visual. Como é que tu falasse no negócio da massa, de comer a massa? Conta aí para o espectador aqui, para encerrar o encerramento do programa, que vocês querem dar uma palhinha. Esse é um segredo. Opa, olha aí, ó, esse é um segredo que a gente não pode contar. Só quem fizer vai conseguir descobrir, né? Tá perfeito. Tá certo. Bom, então eu vou pegar, como o chefe disse que está perfeito, eu vou ter a mesma dignidade com o espectador, né, e mostrar no encerramento do programa que o perfume do frango com a sálvia e esta massa está nos dando a qualidade da nossa culinária de hoje, da categoria do Thiago, da criatividade do Ginco, né? E um dia de dezembro para a nossa gastronomia de muito bom gosto. Até amanhã, gente. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.